Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouves, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebrar hoje São Joaquim e Santana é, em primeiríssimo lugar, recordar para nós o que significa ter uma fé apostólica. Ontem nós celebrávamos o martírio do primeiro dos apóstolos, ou melhor, o primeiro mártir dentre os apóstolos, São Tiago, Tiago Maior. E justamente recordávamos o fundamento da igreja. E dizer que nossa fé é apostólica significa que nós cremos naquilo que nós ouvimos e recebemos como dom por parte dos apóstolos. Podemos vasculhar a Sagrada Escritura do Gênesis ao Apocalipse e não encontraremos a menção do nome de Joaquim e Ana em nenhuma das páginas. Aqui, me desculpem os que estão formados por uma mentalidade protestante, reforça-nos ainda mais que as Escrituras são filhas da tradição, e não o contrário, e não a tradição filha das Escrituras. Porque se a Escritura fosse por si só o critério de validação, como é que nós teríamos a certeza de que outros livros que nós chamamos de apócrifos não eram verdade revelada? Ou quem nos dará a certeza de que é de fato palavra de Deus os 27 livros cujo cânon só foi fechado no Concílio de Trento? A tradição viva, o testemunho vivo que recebemos dos apóstolos. E essa tradição chega a nós até hoje, do mesmo modo como foi transmitida pelos apóstolos. Como? Na celebração dos sacramentos e na vida de intimidade com o Senhor. Assim a igreja continua a sua fé apostólica e reconhece nos textos que estão na Sagrada Escritura a palavra viva e eficaz, única e imutável, que não é uma teoria, mas é uma pessoa, a quem os apóstolos serviu e a quem os apóstolos testemunharam, Jesus Cristo nosso Senhor. E nosso Senhor Jesus Cristo teve avô e teve avó, Joaquim e Ana, pais de nosso Senhor Jesus Cristo. Já desde o final do século I, início do século II, a igreja já tinha uma devoção e um respeito muito grande àqueles que foram os pais da Virgem Maria. E quando nós olhamos para a história que a igreja com muito carinho guarda como um tesouro de família, nós entendemos em Joaquim e Ana que Deus continua elevando os humilhados. Talvez por isso Maria no Magnífica sabe muito bem o que ela cantou. Dispersou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Joaquim e Ana, tal como Zacarias e Isabel, eram tementes ao Senhor. Viviam fielmente a sua fé. Cumpriam as suas obrigações, frequentavam o templo, cultivavam na sua intimidade um amor profundo conjugal um pelo outro. Porém, ao contrário de Zacarias e Isabel, que eram velhos, Ana era estéril desde quando casou com Joaquim. Era impossível que Ana desse à luz, e isto era para eles um motivo de desonra. Ambos também eram da tribo de Judá, portanto, da linhagem de Davi. Nossa Senhora, não temos nem por onde titubear,
tanto pelo lado materno quanto pelo lado paterno, vem da linhagem de Davi. O que nos recorda já também o cumprimento da promessa feita a Davi, de que sua descendência seria numerosa e reinaria para sempre. Como o próprio Salmo hoje nos recorda isso: o Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Bom, por causa de não terem filhos, isto era para eles uma grande humilhação, ao ponto de, quando iam ao templo, não poderem ofertar os seus sacrifícios junto com os demais casais que tinham filho. Porque na mentalidade judaica, a procriação, a graça de gerar filhos, era uma demonstração clara de que aquele casal tinha sido abençoado por Deus. Ou seja, não existe na Sagrada Escritura algo na lei que diga que não tenha filho, não era abençoado. Mas, na mentalidade do povo, se não tinha filho, é porque tinha alguma coisa que desagradava a Deus. E não era o caso de Joaquim e Ana. Por isso, depois de 29 anos de casado, conforme nos atesta a tradição da igreja, Joaquim foi para o deserto e ali permaneceu 40 dias em oração, suplicando ao Senhor que visse a humilhação de seus servos. E é nesse momento que Ana recebe a visita de um anjo. Atesta-nos que provavelmente foi Gabriel, mas não o sabemos. E este anjo diz a Ana que ela seria mãe, e que a descendência de Ana seria a descendência mais abençoada de toda a humanidade. E de fato, Deus tem o tempo certo para agir e para intervir. Às vezes nós somos afoitos demais e queremos projetar nossa ansiedade em Deus, que conhece tudo e que sabe o tempo certo de cada coisa, e que, se demora a agir, a sua longa paciência é um modo de nos provar até que ponto somos fiéis a Ele, por causa dEle ou por interesse, né? Joaquim e Ana eram fiéis ao Senhor e continuavam temendo a Deus. Como que poderíamos dizer que aquilo que Jó cantou era uma verdade pulsante no coração de Joaquim e Ana? O Senhor deu, o Senhor tomou, em todas as coisas bendito seja o nome do Senhor. Como que Ana e Joaquim dizendo, se o Senhor nos der um filho, bendito seja o Senhor. Se o Senhor não nos conceder um filho, bendito seja o Senhor. A gestação, portanto, de Ana, de um modo natural, de fato, Joaquim deitou-se com Ana, mas é um duplo milagre da graça que acontece no ventre de Ana. Primeiro, porque um ventre estéril agora concebe um filho, ainda que naturalmente. Mas essa concepção, o que nós vamos celebrar lá no dia 8 de dezembro, é uma concepção milagrosa. Quando Maria foi gerada, quando os gametas se encontraram no ventre de Ana, ali Deus infundiu graça santificante de tal modo que nós chamamos esta conceição ou esta concepção de imaculada. Já desde a sua concepção, no ventre de Ana, Maria foi preservada da mancha do pecado original por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu me recordo de uma frase que o povo do EJC gosta muito de dizer, né? Deus não demora, Deus capricha. Porque era necessário no tempo certo, como nós vamos ouvir lá em Gálatas 4, na plenitude dos tempos. Talvez por isso não poderia ter sido outro casal, senão Joaquim e Ana, para conceber aquela que conceberia o Salvador da humanidade, por causa da sua fidelidade. Joaquim, já por ser um pouquinho mais velhinho, morreu muito cedo.
não viu sua filha ser mãe. Maria, até os 6 anos, foi educada por Santana. E daí a iconografia que nós sempre vemos, né? Santana sentada e Maria de pé, aprendendo os mandamentos com Santana. Depois dessa idade, justamente por ser órfã, Maria foi dada ao templo, onde ela ficou até os seus 12 anos. Ali, então, sendo educada justamente pelos sacerdotes e crescendo no conhecimento de Deus. Meus irmãos e irmãs, que bom hoje nós lembrarmos que a nossa fé passa por pessoas, passa por gente igual a gente, com lutas iguais às nossas, com dores muito parecidas com a nossa, mas estas pessoas são para nós um testemunho da fidelidade do Senhor. Poderíamos dizer, como o autor da primeira leitura, vamos fazer um elogio aos nossos antepassados. Estes são homens de misericórdia, cujos gestos de bondade não serão esquecidos. O gesto de bondade de Joaquim e Ana, de viver uma vida inteira temente a Deus, apesar das suas humilhações, não foi esquecido, nem por Deus, e nem será esquecido pela igreja. Porque eles deram a luz a ela, a toda santa Mãe de Deus. Graças a Joaquim e Ana, a salvação da humanidade começou a ser operada. E isso me faz pensar, e aqui vou já concluindo esta homilia, o quanto que a nossa fidelidade a Deus pode produzir frutos, ainda que a gente não tenha noção. Nas suas lutas e nas suas lágrimas, acho que jamais passou na cabeça de Joaquim que o Senhor mudaria a história de toda a humanidade por causa da sua descendência, por causa do seu neto. Quem diria? Quem diria que a Joaquim seria dado a graça de ser avô daquele que o criou? Acho que Ana, de igual modo, jamais conseguiu compreender, a não ser quando ela entrou na glória do céu, que a filha que ela gerou mudou e aniquilou, mudou a história da humanidade e aniquilou a trama da antiga serpente. Nós, meus irmãos e irmãs, talvez não tenhamos noção, e não é para termos noção, porque não somos Deus, somos criaturas. A quem compete saber tudo é aquele que é onisciente, o Senhor. A nós compete adorá-lo. Mas nós não temos noção do quanto a nossa fidelidade, apesar das lutas, apesar das provações, apesar das lágrimas, pode transformar a vida do mundo. Por isso, inspirando-nos em Joaquim e Ana, não temamos se passamos pelo cadinho da humilhação. Não temamos se somos também desafiados, ou até mesmo debochados por causa de nossa fé. Como diz nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseveremos até o fim nesta fé que ultrapassa os limites da nossa razão, porque aquele que é fiel dá frutos, e frutos bons, não só para si, mas para a vida do mundo. Termino lembrando-me do Salmo, porque de fato nós poderíamos olhar para Joaquim e Ana e dizer para eles como salmista: pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. De fato, choraram 29 anos, mas a alegria que Deus lhes deu não é comparada. Acho que se eles pudessem escolher, nunca escolheriam ter uma filha tão perfeita quanto a filha que tiveram. Deus sabe o tempo certo de agir e o tempo certo de intervir. Basta a nós que perseveremos na fidelidade, e isso se chama fé. Portanto, como São Tomás nos ensina, que a fé venha como um suplemento para completar os nossos sentidos. Não basta vivermos
com os sentidos que Deus nos deu, é necessário que vivamos de fé. Só a fé nos faz não abandonar a nosso Senhor. Só a fé nos faz esperar o tempo de Deus. Só a fé nos faz também reconhecer o tempo em que somos visitados. Que Joaquim e Ana interceda por nós, para que sejamos dignos das promessas do seu neto, das promessas de Cristo. E ancorados nessa promessa, façamos o bem que precisamos fazer, apesar das contrariedades do tempo presente, para que, como o São Joaquim e Santana, possamos também nos alegrar no tempo em que o Senhor nos visitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e, por intercessão dos avós do Salvador, apresentemos a Ele a nossa prece. A nossa resposta será: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor.